A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez estou eu aqui na sala da minha residência para trazer uma palavra aos amados irmãos, às amadas irmãs, a respeito da verdade de Cristo. Às vezes eu fico me perguntando por que os cultos hoje dentro das igrejas, eles levam nomes. Vou dar exemplos: culto de libertação, culto da família, culto da vitória, e assim vai, tantos cultos com nome. Mas o que mais me chama a atenção, que em todos os cultos, que por mais que eles venham a ter nomes, só se é falado de uma única coisa, só se é falado de prosperidade. Às vezes está lá, culto de libertação. Na minha concepção, até onde eu entendo, se um culto é de libertação, tem que ser falado de libertação. Mas não se falam de libertação. Se falam de prosperidade, se falam de vitórias, se falam de conquistas, se falam de campanhas. Em outros cultos, dão-se o culto da família. O nome tendo o culto da família, no meu entendimento, tem que ser falado, tem que ser ministrado, tem que ser pregado, tem que ser ensinado a respeito da família. Mas também não se falam da família. Se falam da prosperidade, se falam da vitória, se falam das conquistas e se falam de campanhas. E assim vai, tantos cultos, mas o único tema a abordar, independente do nome do culto que venha a ser, só se fala de prosperidade, de vitórias, de conquistas e as lamentáveis campanhas. Me perdoem por eu falar assim, Pastor Augusto, eu não gosto de campanha, não gosto, não adianta. Porque, como eu falo sempre, quando você coloca uma campanha dentro de uma igreja, o homem não vai buscar a Deus. O ser humano não vai para a igreja para buscar a Deus. Ele vai buscar aquilo que lhe interessa. E, lamentavelmente, hoje, não é Deus que interessa ao homem. É aquilo que Deus pode proporcionar ao homem. Concordam comigo? Não tem algo melhor para você ter um entendimento do que é libertação e para você se libertar. Não tem algo melhor de você tomar um entendimento para você estar melhor no que diz respeito à família do que a palavra de Deus. Vejamos, no livro de João, capítulo 8, no verso 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O melhor lugar, o melhor culto para você alcançar uma libertação, o melhor culto de você alcançar a sua família, o melhor culto de você alcançar tudo que você quer, é o culto de ensino. Agora, engraçado, quando se fala de culto de libertação, a igreja, muitas das vezes, ela está cheia de pessoas. Veja bem, ela está cheia de pessoas, está cheia de gente. Quando se fala de culto de família, também a igreja, ela está cheia de pessoas, ela está cheia de gente. Quando se fala de culto da vitória, ou culto da prosperidade, ou culto da conquista, ou as lamentáveis campanhas, você pode ver que a igreja está cheia de pessoas, está cheia de gentes. Mas a igreja está cheia de pessoas, está cheia de gente, isso não quer dizer que ela está cheia de Deus. Porque uma coisa é a igreja estar cheia de pessoas, está cheia de gentes. Outra coisa é a igreja estar cheia de Deus. Mas quando se fala de um culto de doutrina, um culto de ensino,
uma escola bíblica dominical, nós podemos ver que o número de pessoas e o número de gente dentro da igreja, ele é reduzido numa proporção que você não tem ideia. Digamos que nesses cultos aleatórios, veja bem, na minha opinião, cultos de vitória, libertação, conquista, e essas campanhas, para mim, são cultos aleatórios. Cultos reais, para mim, é o culto onde eu aprendo. E aonde eu aprendo? É no culto de doutrina, para algumas outras igrejas, culto de ensino, ou no culto de escola bíblica dominical. Para mim, são os únicos dois cultos verdadeiros dentro da igreja. Real compromisso com a palavra de Deus. Os demais outros são cultos aleatórios. É uma palavra que você ouve, culto de libertação, é uma palavra que muitas das vezes você ouve e pronto, simplesmente ouviu. Culto de vitória, conquista, é uma palavra que... Agora, o culto de ensino não. Você vai para a igreja para ouvir um culto de ensinamento, automaticamente você vai assimilar aquilo que está lhe sendo ensinado, e é como o salmista Davi lhe diz, você ata na tábua do teu coração e mantém. Escola bíblica dominical é a mesma coisa, é uma escola, já diz, escola bíblica, não é? Escola bíblica, culto de ensino, é um culto de ensino, é um culto doutrinário, não a doutrina humana, mas é um culto doutrinário bíblico. Escola bíblica dominical é um ensinamento bíblico. Os demais outros cultos são cultos aleatórios. Na minha opinião, esses cultos aleatórios, na minha opinião, não deveriam ter nomes. Deveriam apenas ser cultos públicos. Aí é você e Deus. Por que o nome culto de libertação? Quer dizer que dentro de um culto de libertação, quando haveria de ser pregada uma palavra de libertação, e no caso nunca se prega uma libertação, se prega sempre uma palavra de prosperidade. Então quer dizer que no culto de libertação só se fala de libertação, não se fala de uma outra coisa. Se pelo menos falasse de libertação, seria até bom, mas não se fala. Culto da família também, se falasse pelo menos de família, seria até bom, mas também não se fala. Em qualquer culto aleatório, só se fala de uma única coisa: prosperidade, vitória, conquista e campanha. Até nos dias atuais, também estão invertendo os conceitos bíblicos. Até nos cultos de doutrina hoje estão falando de prosperidade. Até nas escolas bíblicas dominicais hoje estão fugindo um pouco do ensino da revista da escola bíblica dominical, seja lá da CPAD, seja lá da Betel, seja lá da revista do Silas. Estão fugindo um pouco daquilo para acrescentar um pouco de prosperidade e vitória dentro do ensino da escola bíblica dominical. Os conceitos, eles estão sendo totalmente invertidos. Ou seja, o estudo bíblico real, ímpar, está sendo jogado no lixo. Estão sendo colocados dentro de um vaso sanitário, tem puxado a cordinha e está indo pelo ralo. Hoje o homem não quer mais aprender. Hoje o homem só quer ouvir aquilo que lhe interessa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E no versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, aí sim verdadeiramente sereis livres. Mas aí eu faço uma pergunta para você: mas que verdade você quer? Você quer essa verdade? É como alguns anos atrás, me perdoe a comparação, tá? Mas tem um programa policial, não sei se até hoje tem, eu sei que há muitos anos atrás a minha mãe, ela ouvia na Rádio Tupi um programa policial cujo o narrador do programa, né,
o homem que fazia o comentário do programa, ele dizia que era uma verdade nua e crua. Esta palavra, ela é uma verdade nua e crua. Porque é uma verdade que não é inverdade, que não é mentira, ela é verdade e ponto final. Só que o homem hoje, ele não quer esta verdade. Conhecerei a verdade vos libertará. A verdade que João fala é esta verdade, não a verdade, né, que massageia o âmago, que massageia a carne humana. Qual verdade você quer? A verdade de Deus ou a tua verdade mentirosa? Ou a tua verdade enganosa? Porque a verdade de Deus, ela é muito diferente da verdade do homem. Porque a verdade do homem, ela é amiga deste mundo. A verdade de Deus, ela faz separação deste mundo. E o jovem pastor Tiago, ele diz o quê? Aquele que se coloca como amigo desse mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. Qual verdade que nós queremos? A verdade que nos alegra? Ou a verdade que alegra Deus? O próprio Deus, ele diz que os meus pensamentos, os seus pensamentos, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Muitas das vezes nós queremos tantas coisas, mas será que verdadeiramente Deus quer? Deus concorda? Deus aceita essas coisas que nós queremos para nós, que aos nossos olhos são beneficentes para nós, mas será que verdadeiramente aos olhos de Deus são beneficentes a Ele? E não sendo a Ele também automaticamente não vai ser a nós. Qual verdade que eu e você queremos? A verdade da carne, que é contraditória à verdade de Deus, que anda na contramão da verdade da palavra de Deus? Ou você quer estar inserido na verdade de Deus? Porque a verdade de Deus vai fazer com que eu e você andemos na contramão deste mundo. É como o apóstolo Paulo, ele mesmo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós, como seres humanos, mesmo na qualidade de cristãos, nós podemos fazer o que nós bem entendemos. Mas será que convém a mim? Será que convém a você? Será que convém a nós acometer tais atos? O que é bom para mim, o que é bom para você, o que é bom para nós? Será que o que é bom para nós, na verdade, é agradável aos olhos de Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para nós? O que é o mundo para mim, para você? O que é o mundo para nós? A quem nós olhamos primeiro? Olhamos para Deus ou olhamos para este mundo? A quem nós temos optado nos últimos dias? Temos optado por esta palavra? Ou temos optado pela verdade mentirosa e enganosa que nós achamos que é uma verdade, quando na verdade não é verdade? Olha, tem duas coisas que eu acho muito interessantes, três coisas que eu acho muito interessante nas Escrituras Sagradas. Elas estão lá atrás, no último livro chamado Apocalipse, também conhecido como livro da Revelação. No último capítulo, veja bem o que o apóstolo João, ele escreve no capítulo 22 do livro de Apocalipse. É algo muito sério. Primeiro eu vou dizer para os amados irmãos, perguntar para você que está me vendo, qual é a última palavra das Escrituras Sagradas? Qual é a última palavra da Bíblia? É uma palavra com 4 letras. É uma palavra muito pequena. Mas que ela, na minha vida, na tua vida, na nossa vida, ela tem que surtir um efeito muito sério, muito ímpar, principalmente para quem já leu toda a Bíblia.
Porque uma vez lendo toda a Bíblia, automaticamente você já leu esta palavra. A última palavra das Escrituras Sagradas da Bíblia é amém. E qual o significado da palavra amém? Assim seja, é uma concordância. Então, quando eu e você, nós lemos essa última palavra, volto a dizer, para quem já leu toda a Bíblia, todas as Escrituras Sagradas, para quem já a leu, quando lá no final nós lemos, nós falamos para nós mesmos, amém, nós temos que concordar com tudo que foi escrito nesta palavra, com tudo que eu e você, que nós lemos, desde o primeiro capítulo do livro de Gênesis, ao último capítulo, 22º capítulo do livro de Apocalipse, no verso 21. Eu e você, nós temos que concordar. Então, a partir do momento que eu e você concordam, que nós concordamos, nós não podemos optar por uma outra verdade que não seja essa. A minha verdade, a tua verdade, a nossa verdade, ela já não vale mais nada. Ela já não vale de mais nada. Ela já não tem mais peso para nós. Mas o que vai valer é a verdade das Escrituras Sagradas. O que vai pesar para mim e para você, para todos nós, é a verdade de Deus. Sem colocar um jeitinho ali, ou colocar um jeitinho ali, ou acolá. Se nós formos lá no Antigo Testamento, nós podemos ver que ninguém, nenhum profeta, nenhum sacerdote, ou rei, deu um jeitinho aqui ou deu um jeitinho ali. Nós podemos ver que alguns se acometeram lamentavelmente em querer dar jeitinhos e pagaram o preço. Pagaram o preço de não aceitar esta palavra como ela é. Nós vemos um caso que foi de Saul. Ele foi chamado apenas para ser rei. Ele não foi chamado para ser sacerdote. Ele quis fazer aquilo que não cabia a ele a fazer, e ele foi destituído da coroa de Israel. E assumindo o seu lugar lá na frente depois, Davi como rei de Israel. Nós podemos ver que Eli tentou dar um jeitinho aqui, passar a mão na cabeça dos erros dos seus filhos, e nós sabemos muito bem o preço que o sacerdote Eli tomou, pagou. Davi, a mesma coisa. Jonas, a mesma coisa. E tantos outros que tentaram dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali. Nós vemos ali no tempo da graça Ananias e Safira, que pagaram com a morte, simplesmente porque não quiseram estar na verdade. Há muitos outros casos que nós vemos que homens e mulheres não quiseram aceitar esta verdade, mas quiseram estar na sua verdade, e a verdade do homem só leva ele ao caos. Nós temos muitos outros exemplos. O engraçado é que aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 18, o apóstolo João, ele escreve algo muito interessante quando ele diz assim, no verso 18, ele diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele todas as pragas que estão escritas nesse livro. Você já leu o livro de Deuteronômio? Já leu a respeito das bênçãos e maldições? Já leu a respeito das pragas do Êxodo? Dá uma lida lá. Você vai ver a quantidade de pragas. Você vai ver a quantidade de maldições. Existem 4 vezes mais maldições sobre um povo que não aceita esta verdade e procura optar pela sua verdade.
do que propriamente bênção. E no verso 19, o apóstolo João, ele ainda fala mais, ele diz assim: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Tem pessoas que mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da casa de Deus, já não tem mais parte na cidade santa. Estão dentro da igreja, louvando, pregando, entregando revelações, falando trocentas línguas, pulando igual canguru, rodando igual baiana de escola de samba, e fazendo trocentas aberrações dentro da igreja, rolando pelo chão, construindo postes ídolos dentro da igreja, vendendo palavra, obrigando quem lhe ouve a comprar sua fé, fazendo da casa do Senhor casa de comércio, usando maquininhas de débito de crédito, fazendo o povo assinar notas promissórias, vendendo canetas ungidas, vassouras ungidas, lenços ungidos, vidrinhos com água de uma torneira qualquer, e o homem ilude, engana, mente, dizendo que é uma água que vem de Israel. Mentirosos, ladrões, cães vorazes. Esses homens já não têm mais parte na cidade santa, porque é uma verdade mentirosa que eles estão colocando. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, quando ele sai da cidade de Éfeso, antes dele sair, ele deixa algo para aquele povo. Ele diz assim: em todo o tempo que aqui estive, em todo o tempo que aqui estive, não cobicei nem ouro nem prata, mas após a minha partida, eis que virão lobos vorazes. Lobos vorazes, que além de retirar a vossa lã, também haverão de retirar a vossa gordura. A palavra de Deus, ela diz que nós, como sacerdotes, podemos tirar a lã da ovelha, mas Deus nos proíbe tirar a gordura da ovelha, porque é a gordura que lhe aquece. Quando o sacerdote, ele tira a gordura da sua ovelha, ele deixa a sua ovelha no osso, padecendo necessidade, frio, fome, sede. E que verdade nós queremos? Que verdade que se adapta a nós? É uma coisa que eu costumo muito dizer: não é esta palavra que tem que se adequar a mim ou a você. Somos nós que temos que nos adequar a ela. Até porque quando todos nós, qualquer ser humano, antes mesmo de Deus criar Adão, antes mesmo do Senhor falar, faça-se o céu, faça-se a terra, antes do primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Gênesis, esta palavra ela já existia, na figura do Senhor Jesus Cristo. Até porque a própria palavra de Deus, ela diz no livro de João que o verbo se fez carne. O verbo já existia mesmo antes da Bíblia ser escrita, porque o verbo é o próprio Cristo. E o João, ele vai mais longe quando ele diz: e o verbo estava com Deus. Meu Deus! Esta palavra ela é tão verdadeira que ela é antes de qualquer um de nós. E por que nós não optamos por aceitar a verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez eu vos pergunto, mas que verdade nós queremos? A verdade que vai nos libertar? Ou a verdade mentirosa do ser humano? Porque eu não tenho verdade, você não tem verdade, nós não temos verdade. A única verdade, ela provém dos céus, ela é de Deus. Meu Deus, tantos cultos com tantos codinomes, mas na verdade quando esses cultos estão, como é que eu posso dizer, quando eles estão sendo feitos, nada daquilo no qual o nome sugere, entre aspas, em meio a uma liturgia, se é colocado.
se pelo menos, volto a dizer como no início dessa ministração, se pelo menos houvesse uma palavra que identificasse o nome do culto, por um lado até valeria a pena. Culto de libertação, que se falasse de libertação. Culto da família, que se falasse da família. Mas não. Todo e qualquer culto, independente do nome que venha a ser, só se fala da maldita teologia da prosperidade. Porque isso é uma maldição dentro das igrejas. Campanhas é uma maldição dentro das igrejas. Meu Deus. Aí o Senhor vai dizer na palavra dele, do que reclama o homem, senão dos seus próprios erros. Eu vejo tanta gente falar de vitória. Eu vejo tanta gente falar de conquista. Cuidado. Um dia o diabo veio até Jesus Cristo e falou para ele assim: se prostrado diante de mim me adorares, tudo isso eu te darei e ficará abaixo apenas de mim. Cuidado. O diabo, ele está dando muito mais vitória dentro da casa de Deus do que o próprio Deus. Até porque a casa de Deus, a igreja já não pertence mais a Deus, por não ter a verdade de Deus. Por ser apenas a verdade do homem, Deus não age mais na sua casa. E quando Deus não age dentro da igreja, age a humanidade do homem. E quando age a humanidade do homem, age o príncipe desse século. Meu Deus. A verdade é a cruz. Porque foi na cruz que o Senhor me deu o direito das escamas dos meus olhos espirituais caírem por terra, para que eu pudesse enxergar a cruz. Até então eu não tinha enxergado a cruz. Eu só enxerguei a cruz quando o Senhor se revelou através dela para mim. E quantos o Senhor um dia se revelou através da cruz para essa pessoa, e elas abriram mão da cruz, e agora estão optando pela sua verdade, pela verdade do homem, pela verdade da carne, pela verdade humana. E volto a dizer, quando na verdade o homem não tem verdade, o homem é falho, o homem é enganoso, o homem é mentiroso. A própria palavra de Deus, ela diz que enganoso é o coração do homem. Maldito o homem que confia no homem. Meu Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, aí sim, verdadeiramente sereis livres. Será que realmente Jesus Cristo te libertou para a verdade? Ou você omite a verdade das Escrituras Sagradas para falar daquilo que você acha que a verdade seja? E quando nós achamos que uma possível verdade, nós acrescentamos de nós em cima da verdade. E ela deixa de ser uma verdade para se tornar uma falsa verdade. É como o Senhor diz que em breve muitos haverão de achar que tem paz no mundo. Mas a palavra de Deus, ela diz que é uma falsa paz. Hoje, o homem diz que prega uma verdade. Perdoe-me, é uma falsa verdade. Porque se verdadeiramente a verdade de Deus, a verdade de Cristo, esta verdade estivesse sendo pregada dentro das igrejas, meu Deus, a igreja do século 21 na terra hoje seria uma outra igreja. Não seria essas igrejas que estão espalhadas por aí. Já parte do princípio, tantas igrejas, tantos nomes. Se você for na igreja de Pedrinho, você vai ver que Pedrinho ele vai estar ministrando o evangelho. Se você for na igreja de Manuelzinho, você vai ver que Manuelzinho está ministrando um outro evangelho. Se você for na igreja de Josézinho, você vai ver que Zezinho está pregando um outro evangelho. Se tu for na igreja de Mariazinha, tu vai ver que Mariazinha está pregando um outro evangelho, e assim sucessivamente. Eles não pregam o mesmo evangelho, eles não têm uma concordância com essa palavra. Eles não falam amém. Não existe concordância. Volto
a dizer, no livro de Mateus, capítulo 10, o Senhor, do meio de uma multidão, o Senhor chama 12 homens, reúne os 12 homens e dá uma única missão para os 12 homens. E no verso 7 desse mesmo capítulo 10 de Mateus, o Senhor diz: agora ide, pregando, anunciando, é chegado o reino dos céus. O Senhor, após chamar 12 homens, Ele não chamou um por um e deu uma missão para cada um, não. Ele chamou 12, reuniu 12 e deu uma única missão para os 12. Para que não houvesse tantas igrejas, para que não houvesse tantos evangelhos, não, que houvesse uma única igreja, a igreja de Jesus Cristo na face da terra, e um único evangelho, o evangelho de Cristo, que cura, salva e liberta. Porque é a palavra, é a verdade que cura, que salva e que liberta. Não é um culto que cura, salva e liberta. Não é um homem que cura, salva e liberta. É a palavra de Deus. Quando ela é pregada na sua íntegra, quando ela é pregada na sua imparcialidade, quando ela é pregada na unção do Espírito Santo. Quando ela é pregada direcionada à cruz. Quando o homem se omite para que a cruz apareça. Quando o homem desaparece para que Cristo apareça. Aí sim, aí existe cura, aí há libertação, aí há salvação. Mas quando o homem omite a cruz, quando o homem omite Jesus Cristo, quando o homem omite a verdade das Escrituras Sagradas, e ele aparece e ele coloca a sua verdade, que, como eu falei, é uma verdade falsa, uma verdade mentirosa, não existe cura, não existe libertação e não existe salvação. É por isso que nós vemos dentro das igrejas hoje, a pessoa hoje vai para a igreja buscar uma libertação, naquele momento ali se faz até uma possível oração e o demônio até deixa a pessoa, mas é ela sair da igreja, o demônio volta e toma ela novamente. Por quê? Porque não foi pregada a verdade. Porque quando a verdade ela é pregada, a Bíblia diz, volta a dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, aí sim verdadeiramente sereis livres. Por que ali dá continuidade? Se pois o Filho, porque o Filho é a verdade é o Filho. Uma coisa acompanha a outra, uma coisa está ligada à outra. Não existe a verdade sem Cristo, não existe Cristo sem a verdade. Meu Deus, que paremos com as mentiras, que paremos com as verdades mentirosas, que paremos com esses nomes de culto, que falemos apenas é o culto da palavra, só, nada além disso, porque volto a dizer, até porque isso é bíblico, é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, aí sim, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 32 e 36. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vossa vida. Que o Senhor Jesus Cristo possa lhe dar um ótimo final de semana. Que Ele possa conceder os desejos do seu coração. A partir do momento que os desejos do teu coração agradem a Ele. Porque se não agradarem, que Ele não te conceda. Mas que Ele te conceda aquilo que venha agradá-lo. Porque se agradar a Ele, com certeza vai ser bom para mim e para você. Mas se só agradar a mim ou a você, pode ter certeza não é bom para Ele. Amém? Um beijo no seu coração. Shalom Adonai.